Estamos de volta com a jornalista Renata Boldrini. Renata, como é que o cinema te conquistou? Era impossível não conquistar na medida que eu acabei indo trabalhar com o cinema. Eu não busquei isso inicialmente, quando eu estava na faculdade, como eu falei anteriormente, eu acabei passando num teste para trabalhar no Telecine. Era um assunto que eu sempre gostei, porque cinema agrada, assim, acho que praticamente todo mundo, né? Então acabou me conquistando imediatamente na medida que eu estava lá e comecei a ficar realmente absorvida por aquilo durante o meu dia inteiro, viajando muito, trabalhando muito. E aí passei a estudar muito sobre cinema, a ler muito, a ver muito filme. E aí entrei num outro universo. Aí, assim, é uma coisa que realmente entrou na minha vida e eu espero que não saia mais, porque é um universo maravilhoso. Você ficou quanto tempo no comando do Cineville? No Telecine, no Cineville, fiquei 10, 11 anos, por aí. Como é que foi essa fase? Como é que foi esse aprendizado para você? Foi maravilhoso, porque ali eu pude não só aprender muita coisa de uma arte que é incrível, né? Que eu gostava, tinha alguma noção, mas não a que eu aprendi ali dentro, mas por experimentar e vivenciar coisas que eu acho que eu jamais poderia imaginar nos meus melhores sonhos, assim, que um dia eu ia, por exemplo, estar na frente do Woody Allen e, sabe, falar oi para ele, falar com ele, olhar o Almodóvar, olhar pessoas, artistas e realizadores que eu admiro, assim, que eu via desde pequena. E, de repente, eu estar ali conversando com eles quase que de igual para igual, né? Me achando muito ali, conversando com eles. Então, isso é uma experiência que não se apaga nunca mais e não tem um menor preço. Por tudo que eu tenha vivido, essas coisas realmente são... Essa é a minha próxima pergunta. Você entrevistou grandes diretores do cinema, como você já falou, o Woody Allen, o Tarantino, entre outros. Qual foi a emoção de entrevistar esses grandes nomes, esses grandes diretores? É uma emoção. Alguns realmente eu cheguei a tietar, até porque eu não conseguia me segurar, né? Teve um momento de fã? O do Woody Allen, por exemplo, foi um momento de fã total, porque porque é engraçado, quando você chega perto dessas pessoas, por mais que elas sejam tudo aquilo, você olha o Brad Pitt, nossa, o Brad Pitt, você vê no filme, você vê o George Clooney, você vê o Arnold Schwarzenegger, mas a hora que você está ali sentado na frente dele, parece que tudo cai, sabe? É uma pessoa, é um produto, na verdade. Ele é como se fosse uma caixa de sei lá, de detergente, sei lá, você é um produto, você está ali falando com ele, então cai um pouco essa coisa do mito, daquela pessoa. Mas tem uns, né, que são aqueles que você venera desde sempre, como foi o caso do Diário, que não tem, eu pelo menos não consegui separar muito. Então, quando eu ouvi pela primeira vez, eu estava com uma câmera e eu queria fazer uma entrevista, uma coisa exclusiva que foi lá no Festival de Cannes, e ele... todo paciente, ele, não, eu falo com você, cheio de segurança, ele parou para falar comigo e eu fiquei tão nervosa que eu não conseguia ligar a câmera. Aí Woody, por favor, espera só um pouquinho. Olha, eu não posso esperar o dia inteiro por você também, né? Daí eu falei, enfim, a hora que eu consegui gravar, não consegui gravar nada, fiquei nervosa. Ele saiu, só gravei as costas dele, assim, saindo. Tarantino, a mesma coisa, eu fiquei, sabe, ansiosa para fazer milhões de perguntas, porque é um realizador que eu amo, adoro os filmes dele, adoro a maneira como ele faz cinema. Então, quando entrevistei o Tarantino, eu não queria que acabasse, mas eu falei, posso falar só mais um pouquinho, por favor, eu tenho muita coisa para falar com ele. Olha, a gente só tem 5 minutos, então, às vezes, algumas pessoas eu não consegui realmente separar, assim, o profissional do fã, mas na maioria, nas 99% das vezes, foi tudo certo, deu tudo certo. Mas com o Woody Allen dá pra gente dar uma de fãzinha, né? Tem que dar, umas pessoas, assim, não... Se você fosse trabalhar diretamente com filme, o que você gostaria de fazer? Atuar, dirigir ou produzir? Olha, para dizer a verdade, nenhum deles, assim. Mas se eu tivesse realmente... Falei, olha, agora só sobrou isso para você fazer. É porque eu gosto muito de ver, de acompanhar até a realização. Já fui nos sets de muitos filmes brasileiros e filmes estrangeiros também. Eu gosto de ver como aquilo é feito, da arte sendo feita. Mas se eu tivesse que escolher uma dessas categorias, eu acho que dirigir, mas não uma ficção, não. Eu teria até vontade, já tive alguma vontade, assim, de dirigir o documentário, de desenvolver um documentário sobre um determinado assunto e tal. Ainda tenho um projeto desse guardado. Um dia sai. Que eu quero, porque eu já estou começando a namorar isso, já convidei uma pessoa para trabalhar comigo nesse documentário, então, mas não para eu dirigir não, mas para eu ficar ali só de olho. Agora nós vamos ouvir mais uma pergunta que fizeram nas ruas para você. Renata, tem algum tipo de filme que você jamais assistiria? Existe um gênero? Sabe que existe? Porque eu não gosto de filme, eu tenho muito medo, né? Sou meio medrosa.
E eu de verdade não gosto de filme de terror. Eu não gosto nada que mexa de uma forma pesada com a minha energia, assim, com a minha, sabe, com o meu equilíbrio. E filme de terror me deixa muito angustiada, muito tensa. Eu tenho medo de verdade, parece uma coisa meio adolescente, mas eu realmente fico com medo. Então, é um gênero que eu evito. Eu normalmente não vejo. Só vi alguns, porque eu tive, assim, uns clássicos que eu tive que assistir. Então, eu assisti, assim, meio que... Ou sem som em casa. Sem tira som. o som, tira o som, 80% do terror vai embora, né? Fica vendo só aquelas imagens. Mas filme de terror, realmente, eu não curto, não. Só terror ou suspense? Só Suspense terror. mais... Não, suspense bem elaborado, eu assim, gosto. Fico também meio apreensiva, com medo, né? Suspense sobrenatural eu evito, porque me mexe, eu fico desesperada, depois não consigo dormir. Mas é o terror mesmo. O suspense até que eu ainda encaro, assim, olhando meio, abaixando o olho, ainda encaro. Nós vamos para mais um breve intervalo, mas voltamos já já, não sai daí.